O som do despertador cortou o silêncio do quarto às 6h15, como fazia todos os dias há anos. Eduardo estendeu o braço lentamente, desligando o alarme com um suspiro pesado. Ao seu lado, Helena já não estava. O lençol amarrotado e ainda quente indicava que ela havia levantado minutos antes. Talvez estivesse na cozinha, preparando o café da manhã das crianças. A casa era silenciosa, mas viva. O tipo de vida que pulsa em barulhos pequenos, o tilintar de xícaras, passos descalços pelo chão frio, o som de um desenho animado distante vindo da sala. Eduardo se sentou na cama e passou as mãos no rosto. Mais um dia, tudo igual. Desceu as escadas em silêncio. Na cozinha, Helena estava de costas, mexendo leite quente enquanto cantava baixinho para Laura, que, sentada à mesa, balançava os pezinhos e desenhava num caderno. Mateus devorava um pedaço de pão, os olhos fixos no tablet. Bom dia, murmurou Eduardo, sem esperar resposta. Beijou o topo da cabeça da filha e sentou-se. Tem café na garrafa. O leite do Mateus já está na caneca, disse Helena, sem virar o rosto. A voz soou mais como um lembrete doméstico do que como um cumprimento. Eduardo apenas assentiu, servindo-se em silêncio. Era assim havia meses. Não havia brigas. Não. Havia gritos. Apenas uma sucessão de dias onde a comunicação era feita por comandos, obrigações e ausências. Um casamento que ainda ocupava o mesmo endereço, mas não o mesmo tempo, não a mesma alma. Durante o café, Helena checou a mochila das crianças, respondeu uma mensagem da escola e limpou o leite que Laura havia derramado. Eduardo olhou aquela cena e sentiu um misto de culpa e desconexão. Amava aquela mulher, mas não sabia mais como se aproximar. Toda tentativa parecia invadir um território onde ele já não era mais bem-vindo. No trabalho, Eduardo mergulhava em projetos de arquitetura, criava casas com aconchego, ambientes integrados, espaços de luz e vida ironicamente, tudo que sua própria casa parecia não ter mais. Às vezes se perdia em lembranças antigas, as risadas no sofá, o jantar improvisado no chão da sala, os beijos demorados na varanda. Helena, então, o olhava como quem via o mundo. Agora, o olhava como quem vê a agenda do dia. Helena, por sua vez, se sentia engolida por demandas. Cuidava das crianças, da casa, do trabalho remoto, das compras, das consultas médicas. Eduardo ajudava, claro, mas era diferente. Tudo passava por ela. O centro gravitacional daquela família girava ao redor do esforço silencioso que ela fazia para manter tudo de pé. E, apesar disso, se sentia invisível, como se sua presença fosse obrigatória, mas sua existência opcional. Naquela tarde, depois de um longo dia de reuniões online, xícaras sujas e brinquedos espalhados, Helena sentou-se no sofá exausta. Eduardo chegou do trabalho mais tarde que o habitual. Trocou o baixo, deu um beijo leve em sua bochecha e foi direto para o banho. Quando voltou, sentou-se ao lado dela com o celular em mãos. A televisão ligada, mas ninguém realmente assistia. O silêncio entre eles durou vários minutos. Helena respirou fundo, encarou o vazio da sala por alguns segundos antes de falar. Eduardo, acho que precisamos de ajuda com as crianças. Eu estou ficando esgotada. Ele desviou os olhos do celular, surpreso por ouvir uma frase que não começava com "você viu" ou "precisa lembrar de". Ajuda como? Perguntou. Uma babá, meio período. Alguém que possa me aliviar um pouco com as crianças enquanto trabalho. Não é por muito tempo, só algumas horas por dia. Eduardo pensou por um instante. Não gostava da ideia de estranhos dentro de casa, mas via o cansaço nos olhos da esposa. E, talvez, uma babá ajudasse a criar um espaço entre eles. Um respiro. Um intervalo no automático. Tá bom. A gente pode procurar alguém. Helena assentiu, sem sorrir. Os dois permaneceram ali, sentados, sem saber o que mais dizer. A televisão seguia ligada. O noticiário falava sobre alguma nova polêmica no governo. Mas naquele lar, a crise era
outra mais silenciosa, mais íntima, mais invisível. Horas depois, ao irem para a cama, Eduardo olhou para o teto. Helena já dormia, voltada para o canto da cama. Ele esticou a mão, quase tocando seu ombro, mas desistiu no último instante. Encolheu os dedos e virou para o outro lado. No escuro, os dois dormiram costas voltadas, sonhando ou tentando esquecer o que um dia os uniu, e sem imaginar que, ao dizer "vamos procurar alguém", haviam destrancado uma porta que nunca mais conseguiria ser completamente fechada. Três semanas após a conversa no sofá, Helena encontrou Bianca em um grupo de mais no Facebook. O perfil discreto, com poucas fotos, mostrava uma jovem de 24 anos, recém-formada em pedagogia, que buscava um trabalho como babá enquanto aguardava ser chamada para um concurso público. Referências elogiosas, tom educado nas mensagens e uma entrevista presencial que conquistou as crianças em minutos. Ela tem uma calma impressionante, comentou Helena com Eduardo, depois da visita, e as crianças adoraram ela. Eduardo deu de ombros, absorto no celular. Se você gostou, por mim tudo bem. Na segunda-feira seguinte, Bianca chegou às 13 horas. Usava calça jeans, camiseta clara, cabelos presos num coque simples. Carregava uma mochila pequena e um sorriso largo. Laura correu para recebê-la e Mateus a guiou pela casa como se apresentasse um castelo. Nos primeiros dias, Bianca foi eficiente e respeitosa. Nunca invadia o espaço do casal. Cuidava das crianças no andar de baixo, enquanto Helena trabalhava no escritório. Criava atividades educativas, fazia bolos simples com eles, colocava músicas infantis no volume ideal. Aos poucos, tornou-se uma figura constante e quase invisível presente sem ser intrusiva. Mas Eduardo começou a notar. Notou o jeito como Bianca ouvia com atenção cada frase das crianças. Como sorria de verdade. Como se divertia com as bobagens de Mateus e dançava com Laura enquanto arrumava os brinquedos. Notou o tom calmo da voz. E, principalmente, como ela o olhava. Não com sedução, mas com algo que há muito ele não via nos olhos de Helena. Interesse, curiosidade, humanidade. Um dia, ao chegar mais cedo do trabalho, Eduardo encontrou Bianca e os filhos no jardim. Ela lia uma história sentada na grama, com Laura no colo e Mateus recostado ao seu lado. Era uma cena de uma serenidade quase cinematográfica. Bianca ouviu e sorriu naturalmente. Oi, senhor Eduardo. Chegou mais cedo hoje. Só Eduardo, por favor, ele respondeu, sorrindo de volta. Ela assentiu. Tá certo, Eduardo. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo comentou casualmente. A Bianca é boa com as crianças, né? Helena levantou os olhos do prato, um pouco surpresa. Sim, muito. Por quê? Nada. Só achei que ela tem jeito. Parece gostar mesmo deles. Ela é ótima. Acho que demos sorte. E voltaram ao silêncio. Na semana seguinte, Eduardo começou a chegar um pouco mais cedo. Às vezes, inventava desculpas para trabalhar de casa. Estava cada vez mais curioso sobre Bianca. O que ela lia? Do que gostava? Como alguém daquela idade conseguia tanta paciência com duas crianças hiperativas? Um dia, com Helena trancada em reunião no escritório, Eduardo ofereceu café para Bianca. Aceita?
Tá meio frio, mas dá para engolir. Ela riu. Café frio é melhor que nada. Conversaram por 15 minutos. Sobre a faculdade, sobre os sobrinhos dela, sobre a cidade. Bianca era leve, inteligente, tinha opiniões fortes, mas falava com doçura. Eduardo se pegou ouvindo-a com mais atenção do que ouvia Helena há meses. Nos dias seguintes, os encontros casuais viraram uma espécie de ritual silencioso. Um café, um comentário sobre o tempo, uma risada tímida. Nada demais. Mas tudo demais. Eduardo começou a observar Bianca mesmo quando não queria. O jeito como mexia nos cabelos, como dobrava o pano de prato, como assobiava baixinho enquanto ajudava Mateus com a lição. Não era luxúria, era ausência preenchida. Um espaço dentro dele que fazia tempo que não era tocado. Numa tarde de sexta, ao saírem do supermercado, Eduardo e Bianca cruzaram na garagem. Ela estava com Laura pela mão e sorriu, um pouco sem jeito. Laura queria me mostrar o brinquedo novo dela. Claro, sem problema, Eduardo respondeu. Então ficou observando enquanto as duas entravam. Helena havia saído com Mateus para uma consulta médica. No corredor da casa, já sozinhos, Laura correu para o quarto. Eduardo ficou parado, hesitando. Bianca também. Os olhos se encontraram. 1 segundo, 2, 3. Longos demais para serem apenas gentileza. Acho melhor eu ir, disse ela, com a voz um pouco falha. Sim, claro. Ela passou por ele. E, sem querer ou querendo, seus braços se roçaram. O toque foi leve, mas incendiário. Eduardo ficou ali, parado, sentindo o calor do contato nos poros. Ouviu a porta se fechar atrás dela e, naquele instante, soube que uma linha havia sido cruzada, ainda não com os lábios, mas com o corpo, com a intenção, com o pensamento. Naquela noite, Helena perguntou: tudo bem com você? Está estranho. Eduardo balançou a cabeça. Tudo normal, só cansado. Mas não era cansaço, era outro nome para desejo contido. E, no silêncio do quarto, enquanto Helena dormia virada para o canto, Eduardo abriu o celular e olhou o perfil de Bianca no Instagram. A última foto era simples, ela segurando um livro com uma xícara de café. Legenda: às vezes, o melhor da vida são as pausas. Eduardo curtiu a imagem. Depois, apagou o histórico. No escuro, os olhos ainda abertos, soube que as pausas às vezes escondem abismos. Era uma terça-feira nublada, aquelas tardes cinzentas em que o tempo parece suspenso, entre o peso do trabalho e a leveza da preguiça. Eduardo, mais uma vez, inventou um motivo para ficar em casa. Disse a Helena que o cliente havia desmarcado. Ela não questionou, apenas assentiu, como se nem tivesse ouvido direito. Bianca chegou às 13 horas, como sempre. Cumprimentou Helena com um sorriso breve e entrou, logo sendo agarrada por Laura e Mateus. As crianças estavam agitadas, o que significava que Bianca teria trabalho dobrado. Mesmo assim, ela nunca perdia a doçura. Havia uma naturalidade em seu jeito de cuidar que fazia Eduardo se esquecer, por minutos, das rachaduras em seu próprio casamento. Enquanto Helena ficava no escritório do andar de cima, Eduardo se posicionou com o notebook na sala, fingindo trabalhar. Observava Bianca com os filhos e, de vez em quando, arriscava uma conversa breve. Ela, apesar de manter o profissionalismo, parecia cada vez mais confortável com sua presença. Havia um tipo de cumplicidade silenciosa entre os dois. Pequenos olhares, sorrisos que duravam 1 segundo a mais do que o necessário. Naquele dia, com as crianças entretidas com massinha de modelar, Bianca foi até a cozinha lavar as mãos. Eduardo, instintivamente, levantou e foi até lá também. Você quer um café? Ele perguntou, pegando 2 xícaras. Bianca hesitou. Só se você for tomar também. Eles riram. O clima estava leve, mas cheio de subtextos. Enquanto o café coava, o silêncio entre eles não era incômodo, era denso, quase palpável. Você parece triste hoje, disse ela de repente. Eduardo a olhou de lado. É tão óbvio assim?
Só para quem presta atenção. Essa frase ficou reverberando no ar. Para quem presta atenção. Há quanto tempo alguém realmente prestava atenção nele? É só cansaço das coisas, da rotina. Bianca não disse nada, apenas olhou nos olhos dele e estendeu a caneca. Os dedos se tocaram. Não foi um beijo, não foi um abraço, mas foi um momento em que tudo pareceu parar. O tempo, o barulho das crianças, o vento lá fora. Ela quebrou o contato primeiro. Vou ver as crianças. Eduardo ficou ali, com a xícara na mão, sem saber se sentia culpa ou alívio. Naquela noite, Helena notou algo diferente. Ao deitar, comentou: a Bianca tem sido uma benção, né? Nem sei como aguentava sem ajuda. Eduardo apenas concordou com um murmúrio. Sentia-se engolido por um mar de contradições. Gostava de Bianca, desejava Bianca, mas também sentia um buraco abrir-se dentro de si cada vez que via Helena se esforçando tanto para manter tudo em ordem. No dia seguinte, Helena precisou sair com urgência para resolver um problema com a escola de Mateus. Bianca ficou com Laura. Eduardo, novamente em casa, ajudava em algo na cozinha quando ouviu Bianca rindo alto com a filha. Foi até lá, atraído como se por impulso. Bianca estava com Laura no colo, ambas cobertas de adesivos coloridos. A cena era tão genuína, tão viva, que Eduardo sentiu um nó na garganta. Vocês estão lindas, disse, sorrindo. Bianca olhou para ele com um brilho nos olhos. A Laura disse que eu sou a princesa e ela é a fada. Eduardo se aproximou. A filha o abraçou, com os bracinhos sujos de cola. E eu sou o quê? Perguntou, entrando na brincadeira. O rei bobo, disse Laura, rindo. Todos riram. Aquele momento foi tão autêntico que Eduardo esqueceu dos limites. Ao levar Bianca até a porta no fim do dia, quando Helena ainda não tinha voltado, ele se despediu. Com um até amanhã que saiu mais macio do que deveria. Bianca hesitou. Eduardo, a gente precisa ter cuidado. Ele assentiu. Eu sei. É sério. Eu gosto de estar aqui. Das crianças. Mas não quero me meter onde não devo. Eu sei, repetiu ele, baixando os olhos. Mas é difícil. Bianca deu um passo para trás. Eu vou embora. E foi, mas deixou para trás um redemoinho. Nos dias seguintes, Eduardo tentou se afastar. Voltou ao escritório. Ignorou os cafés. Cumprimentava Bianca com mais formalidade. Mas tudo parecia forçado, artificial. E então veio o dia da queda. Era sábado. Helena havia saído com as crianças para um aniversário infantil. Bianca ligou, pedindo para passar e deixar um caderno de Laura que havia levado sem querer. Eduardo estava sozinho. Disse que tudo bem. Quando ela chegou, a chuva já começava a cair. Entrou molhada, com o cabelo colado à testa. Desculpa vir assim. Tudo bem. Silêncio. Quero uma toalha. Ela assentiu. Eduardo foi buscar. Quando voltou, ela ainda estava no corredor. Estendeu a toalha e, no gesto, as mãos se tocaram de novo. E dessa vez, nenhum dos dois recuou. O beijo aconteceu sem palavras. Intenso, contido, culposo. Foi breve, mas definitivo. Quando se afastaram, Bianca parecia em choque. Eu tenho que ir. E foi, correndo, sem olhar para trás. Eduardo fechou a porta e encostou a testa na madeira. O peso da decisão caía sobre seus ombros como a tempestade lá fora. Helena chegou horas depois, rindo com as crianças. Trazia balões, doces e histórias. Eduardo as ouviu em silêncio, tentando parecer presente. Mas seu pensamento estava em outro lugar. Não era mais só desejo, era traição. Mesmo que sem sexo, mesmo que em silêncio, a linha havia sido quebrada. E, a partir dali, nada seria igual.
O domingo amanheceu silencioso, como se a própria casa soubesse do que havia acontecido. Eduardo acordou antes de Helena e das crianças. Sentou-se na beirada da cama e olhou fixamente para o chão, como se esperasse uma resposta vinda dos veios da madeira. O beijo com Bianca repetia-se em sua mente como um eco interminável. Não fora apenas o contato físico, fora o que representava a quebra, o desvio, a traição e, ao mesmo tempo, sentia-se vivo como há anos não se sentia. Era essa contradição que o dilacerava. Helena despertou pouco depois. Estava animada. Tinha planos para um passeio em família. Vamos ao parque hoje. As crianças vão adorar. E a gente pode respirar um pouco. Eduardo fingiu entusiasmo. Sorriu. Concordou. E se vestiu como se nada estivesse acontecendo dentro dele. O dia no parque foi estranho. As crianças riam, corriam, pediam sorvete e brigavam pelo balanço. Helena tentava se conectar com o marido, mas ele estava distante, calado, alheio. Tá tudo bem mesmo? Perguntou ela, enquanto andavam lado a lado. Claro, só pensando nas coisas do trabalho. Helena apertou os olhos, desconfiada, mas não insistiu. Já aprendera, com os anos, que Eduardo não gostava de ser pressionado. À noite, depois de colocar as crianças na cama, Eduardo foi ao quintal. Ficou sentado, olhando para o céu escuro. Estava prestes a mandar uma mensagem para Bianca, quando o celular vibrou. Era dela. Precisamos conversar. Amanhã, sozinhos. É importante. A mensagem o atravessou como uma lâmina. Respondeu apenas, ok. No dia seguinte, Eduardo inventou mais uma desculpa para trabalhar de casa. Helena não desconfiou. Bianca chegou no horário, mas estava diferente. Os olhos evitavam os dele. O sorriso não veio. Esperaram as crianças se entreterem com um desenho. Na transmissão vertical, Bianca chamou-o para a cozinha, onde poderiam conversar em voz baixa. Eu não consigo continuar assim, disse ela, direto ao ponto. Eduardo sentiu o estômago revirar. Eu também não. Aquilo, o beijo, não devia ter acontecido, mas aconteceu. Sim, e eu me culpo por isso todos os dias. Você não tem culpa, eu tenho. Foi eu quem cruzou a linha. Bianca respirou fundo. Eu gosto de vocês. De Laura, de Mateus, até de você. Mas isso não é certo. Eduardo aproximou-se, mas ela recuou. Não, Eduardo, se você quer resolver sua vida, precisa olhar para ela, para sua mulher, para sua casa. Eu não sou solução para nenhum vazio. Ele abaixou a cabeça. Pela primeira vez, sentiu vergonha real. Você vai sair? Perguntou, num sussurro. Ela assentiu. Hoje é meu último dia. Já arrumei outra família. Eduardo não respondeu. Não sabia o que dizer. Apenas observou enquanto ela voltava para junto das crianças com a naturalidade de sempre, mas com os olhos úmidos. No fim do dia, Bianca despediu-se de Helena com um abraço forte e sincero. Disse que precisava aceitar uma oportunidade melhor. Helena acreditou. Deu-lhe um presente e lágrimas nos olhos. As crianças choraram. Laura grudou no pescoço dela, sem querer largar. Eduardo observava tudo da escada. Quando Bianca cruzou a porta pela última vez, Eduardo sentiu uma parte dele ir embora junto. Naquela noite, Helena notou o silêncio dele. Estavam no sofá, e ela, com cautela, perguntou. Foi tão ruim assim ela sair? Achei que você estivesse até distante dela. Eduardo respondeu sem pensar. Ela era luz aqui dentro. Helena olhou para ele, surpresa. Luz? Como assim? Eduardo tentou remendar, digo, para as crianças. Elas amavam ela. Helena sentiu, mas algo em seu olhar mudou. Um desconforto plantou-se ali. Na madrugada, Helena acordou e desceu para beber água. No caminho, viu o celular de Eduardo sobre a mesa da sala, vibrando. Uma mensagem de Bianca.
Espero que encontre sua paz. Eu encontrei a minha ao ir embora. O mundo de Helena desabou em silêncio. Não houve grito, não houve confronto. Apenas o peso avassalador da suspeita que se transformava em certeza. Ela voltou para a cama e deitou-se. De costas para ele, chorou sem som. Apenas as lágrimas que escorriam quentes no travesseiro. E naquele instante, para Helena, a linha também havia sido quebrada. Na manhã seguinte, o café foi servido em silêncio. As crianças, ainda tristes, com a partida da babá, não entenderam o clima, mas perceberam, e o abismo, antes velado, agora se abria aos olhos de todos. A segunda-feira amanheceu com uma estranheza que não podia mais ser ignorada. O café da manhã foi preparado como sempre, mas a mesa parecia um teatro. Tudo no lugar. Pratos, pães, frutas, suco. Mas faltava algo essencial: o olhar, a fala, a conexão. Helena não dirigia mais a palavra a Eduardo além do necessário. Passa o leite, por favor. As crianças precisam terminar o dever. Não se esqueça do remédio do Mateus. Frases automáticas, como comandos. Sem emoção, sem tom. Eduardo tentava responder com gentileza, mas era como jogar palavras em um poço sem fundo. As crianças, sensíveis como só crianças são, começaram a absorver a atenção. Laura desenhou uma casa com uma nuvem preta sobre ela. Mateus passou a fazer perguntas repetitivas sobre Bianca, querendo saber por que ela não voltava, por que ninguém falava dela, porque tudo parecia mais triste. Eduardo começava a se desesperar. Arrependia-se amargamente do beijo, do flerte, da covardia. Mas mais do que isso, sentia-se perdido diante do abismo silencioso que se formara entre ele e Helena. E o mais cruel era saber que ela sabia. Ele sentia nos olhos dela, ela sabia. E escolhia o silêncio como forma de punição. Tentou reverter. Comprou flores. Cozinhou um jantar especial na quinta-feira, com massa feita à mão, vinho tinto, vela acesa. Helena sentou-se à mesa, serviu-se e comeu em silêncio. No fim, disse apenas: "A comida está boa. Boa noite." Levantou-se e foi se deitar. Eduardo ficou ali, sozinho com o resto da massa e 2 taças ainda cheias. Lavou os pratos tentando não chorar, mas não conseguiu. Nos dias seguintes, passou a se dedicar mais às crianças. Levava Mateus à escola, buscava Laura no balé, tentava preencher os vazios que Bianca havia deixado. Percebia, com dor, o quanto havia deixado Helena sozinha em tantas tarefas. Sentia-se um intruso em sua própria casa, tentando recuperar um espaço que antes era seu, mas que agora parecia emprestado. Helena, por sua vez, adotou uma rotina estranhamente ativa. Começou a sair mais, reencontrar amigas, ir a eventos de trabalho, almoçar fora. Não dava detalhes, não perguntava nada a Eduardo. Apenas dizia: "Vou sair, volto mais tarde." Na terça-feira, ela passou quase o dia todo fora. Eduardo ficou com as crianças. Quando ela voltou, trazia um cheiro de perfume diferente e um riso discreto no rosto. Eduardo sentiu um ciúme feroz, um medo irracional. Pensou em perguntar, em confrontá-la, mas calou-se. O silêncio que ela instaurara era como uma jaula, e ele não tinha mais forças para quebrá-la. À noite, ele sonhou com Bianca. No sonho, ela sorria, de branco, em um campo aberto. Ele corria até ela, mas quanto mais corria, mais distante ela ficava. Acordou suado, com o coração disparado. Olhou para o lado. Helena dormia, de costas, distante até mesmo no corpo. Naquela manhã, resolveu escrever uma carta. Pegou papel e caneta e despejou tudo que não conseguia dizer em voz alta. Falou do erro, do arrependimento, da saudade dela de Helena, do medo de tê-la perdido, do desejo de voltar no tempo. Deixou a carta sobre o travesseiro e saiu para levar as crianças à escola. Quando voltou, a carta ainda estava lá, intacta. Helena havia feito a cama, mas deixado o envelope sobre a mesa de cabeceira, fechado. Ao lado, um bilhete curto. "Quando você quiser falar comigo, fale. Eu não preciso de palavras escritas."
Preciso de atitudes. A vergonha que Eduardo sentiu foi sufocante. Naquela noite, tentou se aproximar. Esperou os filhos dormirem. Entrou no quarto devagar. Helena estava sentada, lendo. Ele se aproximou, tocou seu ombro. Podemos conversar. Ela fechou o livro, olhou para ele, séria. Agora você quer conversar? Eu não sei nem por onde começar. Então não comece. Eduardo suspirou, ajoelhou-se ao lado da cama. Eu errei. Ela permaneceu em silêncio. Você não sabe o quanto. Sei sim. Eu sei. Eu só queria te pedir perdão. Helena o olhou nos olhos pela primeira vez em dias. Havia dor ali, mas também havia raiva, mágoa, decepção. Você me traiu, Eduardo. Não importa se foi só um beijo ou se foi mais. Você deixou outra mulher entrar onde era só nosso. E o pior de tudo, você deixou que eu percebesse. Você achou que eu não veria. Ele abaixou a cabeça, derrotado. E ainda assim, eu não te odeio. Eduardo arregalou os olhos. Eu queria te odiar. Facilitaria tudo, mas não consigo, porque ainda te amo. E isso é o que mais dói. Ela levantou e saiu do quarto. Deixou-o ajoelhado, como um pecador diante de um altar vazio. Na madrugada, ela não voltou para a cama. No dia seguinte, Eduardo acordou com as crianças chamando-o. Helena havia saído cedo e deixado um bilhete. Levei os dois para a casa da minha mãe. Preciso de um tempo. O vazio da casa agora era físico. Eduardo vagou pelos cômodos como um fantasma. O eco de risadas, a ausência de passos pequenos, o silêncio absoluto, tudo doía. Ligou para Helena. Caiu na caixa postal. E ali, naquele silêncio brutal, ele percebeu, não era só a traição que o havia afastado de Helena. Era a soma de anos de negligência, de ausência emocional, de amor adormecido. A traição apenas acendeu a luz. E agora, ele estava sozinho no escuro. A casa continuava silenciosa. Já passavam de 3 dias desde que Helena levara as crianças para a casa da mãe. Eduardo, sozinho, dormia mal, comia pouco, e seu rosto refletia um desgaste que não vinha só da insônia, mas de um peso emocional quase insuportável. A solidão amplificava cada erro, cada palavra não dita, cada ausência cometida ao longo dos anos. Naquela tarde, ele caminhava sem rumo pela casa. Parou no quarto das crianças. A cama de Mateus ainda tinha o lençol com o desenho de dinossauros amassado. O travesseiro de Laura carregava o cheiro dela. Eduardo sentou-se no chão e chorou. Chorou como não chorava há anos. Pela família que estava se desmanchando. Por tudo que foi e tudo que não soube ser. Helena não atendia às ligações. As mensagens ficavam sem resposta. Ele chegou a ir até a casa da sogra, mas não teve coragem de bater. Ficou parado no carro, observando de longe, vendo as crianças brincarem no quintal. Helena sentada ao lado da mãe. Não era seu lugar mais. Não agora. Na sexta-feira à noite, decidiu escrever uma nova carta. Não para explicar, nem para se justificar, mas para reconhecer, de forma plena, o que havia feito. Helena, eu não espero que você me perdoe. Nem sei se um dia eu mesmo conseguirei, mas eu precisava te dizer que eu vi você, vi o quanto você segurou essa casa sozinha, o quanto você tentou, e o quanto eu não estive. A traição foi só o fim, mas o erro começou antes. Começou quando deixei de te ouvir, quando deixei de te ver. Eu te amo. Isso é o que me resta. E se ainda houver algum espaço dentro de você para isso, eu vou esperar. Por você, pela nossa família. Com toda a minha falha humanidade, Eduardo dobrou o papel, colocou no envelope e entregou pessoalmente na portaria do prédio da sogra. Pediu que fosse entregue em mãos. Saiu sem esperar resposta. No sábado, recebeu uma ligação. Era da escola das crianças. Mateus havia sido convidado para uma apresentação de teatro. Helena já havia confirmado presença, mas a diretora insistiu para que o pai também comparecesse.
Seria importante para ele. Eduardo hesitou, mas aceitou. No dia do evento, vestiu-se com a melhor roupa que tinha, ajeitou os cabelos, como se fosse ao encontro de sua própria redenção. O auditório estava cheio. Encontrou Helena sentada na terceira fileira, com Laura ao lado. Não sabia se podia sentar com elas, mas Helena fez um leve gesto com a cabeça. Ele entendeu como um convite. Sentou-se. Não disseram uma palavra. As luzes se apagaram. A cortina se abriu. Mateus entrou em cena com uma capa de super-herói feita de TNT azul. Seu papel era pequeno, mas ele falava com brilho nos olhos. Quando avistou os pais na plateia, sorriu. Helena segurou a mão de Laura. Eduardo olhou de lado e, por um segundo, sentiu-se em casa. Após a apresentação, foram ao pátio. Mateus correu até eles. Abraçou o pai com força. Você viu, pai? Eu falei direitinho. Você foi incrível. Filho, o melhor de todos. Helena olhou os dois e, por um momento, os olhos se suavizaram. Eduardo, aproveitando o clima, perguntou: podemos conversar? Só nós dois. Ela hesitou, mas assentiu. Caminharam até um banco afastado, sob uma árvore. O som das crianças ao fundo dava um ar de normalidade que contrastava com o peso entre eles. Eu li sua carta, disse ela. Eduardo apenas esperou. Eu senti tudo o que você escreveu, mas não sei se posso voltar a confiar. Eu sei, e não espero que confie agora. Só quero ter a chance de reconstruir. Reconstruir é diferente de recomeçar. Não quero esquecer o que houve, Eduardo. Eu quero entender. Eu também. Ela respirou fundo. Por enquanto, as crianças ficam comigo, mas você pode vê-los quando quiser. Vamos fazer isso juntos. Sim, Guerra. Ele assentiu. Obrigado por isso. Não é por você, é por eles. Mas parte de mim ainda quer acreditar que você pode ser o homem com quem me casei. Eduardo sentiu um calor no peito. Não era perdão, mas era uma fresta. Nos dias seguintes, os encontros tornaram-se mais frequentes. Eduardo ia à casa da sogra para ver as crianças. Helena começava a deixar-se tocar de novo por pequenos gestos. Um café feito, um olhar cúmplice, uma memória relembrada. Certa noite, ao deixar as crianças dormindo, Helena acompanhou Eduardo até o carro. Antes de entrar, ele se virou. Eu ainda te amo, e vou continuar aqui, mesmo que leve tempo. Ela não respondeu, mas também não se afastou quando ele tocou sua mão. Aos poucos, o vidro rachado parecia aceitar a ideia de ser colado, mas bastava um movimento em falso para tudo estilhaçar, e os dois sabiam disso. Por isso, passaram a andar com mais cuidado, como quem aprende a amar de novo, com medo mas com vontade. Passaram-se semanas desde que Helena e Eduardo iniciaram aquele convívio cauteloso. Os encontros com os filhos, antes formais, agora envolviam jantares improvisados, tardes no parque e conversas mais longas no carro. O silêncio entre eles, que antes gritava, agora se preenchia com frases curtas, mas cheias de intenção. Certa noite, ao buscar Mateus e Laura para um passeio, Eduardo surpreendeu-se ao ver Helena vestida para sair também. Vamos todos juntos? Perguntou ela, com um sorriso tímido. Eduardo apenas assentiu, surpreso e grato. Foram a uma feirinha gastronômica na Praça Central, lugar que costumavam frequentar quando ainda eram namorados. O ambiente trouxe memórias esquecidas, aromas familiares e algo raro para ambos, leveza. As crianças corriam entre as barraquinhas e Helena e Eduardo, por um instante, pareceram um casal comum. Caminhavam lado a lado, os dedos se tocando vez ou outra, como se testassem a possibilidade de um reencontro. No caminho de volta, Mateus adormeceu no banco de trás. Laura, encostada no ombro da mãe, segurava um balão vermelho. Eduardo dirigia, devagar, sentindo uma estranha paz. Ao estacionarem, Helena não desceu de imediato. Ficou no carro com ele por alguns minutos. Foi uma boa noite, ela disse. Foi, sim, como nos velhos tempos. Ela olhou para ele. Às vezes,
Tenho medo de estar me iludindo. E eu tenho medo de não merecer uma nova chance. Helena suspirou. Sabe? O que me faz pensar em tentar de novo. O quê? Você não desiste. E isso, Eduardo, isso é novo. Naquela noite, ele voltou para casa mais esperançoso. Começou a fazer terapia. Queria entender a si mesmo, aprender com os próprios erros, reconstruir-se não apenas para Helena, mas para ele mesmo. Enquanto isso, Helena também iniciava um processo de autoconhecimento. Começou a escrever um diário, algo que fazia na adolescência. Escrever ajudava a organizar os sentimentos, a reconhecer o que ainda doía e o que começava a cicatrizar. Num sábado de chuva, Eduardo chegou à casa da sogra com um bolo de chocolate, o preferido de Helena. As crianças estavam na casa. De uma amiga, encontrou-a sentada na varanda, enrolada num cobertor. Pensei que hoje poderíamos conversar sem interrupções, disse ele, estendendo o bolo. Helena sorriu, pegou o prato e mordeu com gosto. Você sempre soube como me conquistar pelo estômago. A conversa fluía. Riram, lembraram histórias do início do casamento, falaram dos filhos, de seus sonhos antigos. Eduardo, num impulso, estendeu a mão por cima da mesa e tocou a dela. Eu ainda acredito em nós, mesmo que hoje sejamos versões diferentes. Helena não recuou, apertou sua mão de volta. Eu também quero acreditar, mas preciso ir com calma. Tudo bem, eu vou no seu tempo. Naquela noite, ao se despedirem, houve um beijo no rosto. Mas não foi qualquer beijo, foi um beijo carregado de saudade e promessa. O processo de reaproximação seguiu seu ritmo. Pequenos encontros se tornaram mais frequentes. Helena, antes relutante, começou a frequentar a casa de Eduardo com as crianças. A cozinha voltou a ter risos, a sala voltou a ter vida. Mas nem tudo era fácil. Em uma conversa mais tensa, Helena questionou: e se a babá voltasse? O que você faria? Eduardo, sem hesitar, respondeu: eu a afastaria. Porque agora sei o que tenho a perder. Helena balançou a cabeça, avaliando se acreditava nele. No fundo, queria acreditar. Certa noite, depois de um jantar na casa de Eduardo, as crianças já dormiam e eles estavam na varanda. Eduardo colocou uma música mesma que dançaram na festa de casamento. Olhou para Helena e estendeu a mão. Posso? Ela hesitou, mas aceitou. Dançaram ali mesmo, devagar. Os corpos se reconheciam. A lembrança de um amor passado encontrava uma centelha de futuro. No fim da dança, os olhos se cruzaram, os rostos se aproximaram. Dessa vez, o beijo aconteceu. Um beijo doce, lento, carregado de significados. Não era um recomeço, nem um fim. Era um marco, um momento em que ambos entenderam que ainda havia vestígios de amor e que talvez, só talvez, ainda houvesse um caminho de volta. Mas sabiam também que o último passo seria o mais difícil, o perdão verdadeiro. E esse passo ainda estava por vir. Era um domingo claro, o tipo de manhã em que o céu parece limpo por dentro e por fora. Helena caminhava devagar pelo parque onde costumavam ir quando Mateus era ainda um bebê. Laura corria à frente, com Eduardo logo atrás, rindo, fingindo que não conseguia alcançá-la. Helena observava a cena com um sorriso calmo nos lábios, o tipo de sorriso que vem depois da tempestade, quando se começa a acreditar novamente na luz. Os últimos meses tinham sido intensos, difíceis e reveladores. O processo de reconstrução não era linear. Existiam dias bons, como aquele, e dias em que tudo parecia frágil demais. Ainda havia mágoas, lembranças cortantes, perguntas sem resposta, mas também havia um novo respeito e uma espécie de pacto silencioso entre eles, o de não desistir. Naquela tarde, sentaram-se à sombra de uma árvore. Eduardo estendia um pano no chão, enquanto Helena arrumava a cesta de piquenique que preparara com os filhos. Sentaram-se os quatro, como uma família outra vez. Laura fazia caretas com uma fatia de melancia. Mateus falava separat sóbria, peça de teatro que ensaiava na escola. Eduardo olhava Helena como se ela fosse um milagre que ele não merecia, mas pelo qual estava disposto a lutar todos os dias.
Sabia que havia um limite tênue entre presença e insistência. Sabia que ela ainda carregava cicatrizes. Mas via, nos olhos dela, que algo estava mudando. Depois que as crianças saíram para andar de bicicleta, Eduardo e Helena ficaram a sós. O silêncio entre eles não era mais desconfortável, era maduro. Era o silêncio de quem já disse tudo o que precisava ser dito, mas escolhe, ainda assim, permanecer ali. Helena, ele começou, com a voz firme, eu nunca vou conseguir apagar o que fiz. Mas a cada dia, tenho tentado ser um homem novo, alguém digno do amor que você me deu. Não porque espero que você volte, mas porque eu finalmente entendi o valor de tudo que construímos. Ela olhou para ele. Havia tristeza ali, mas também ternura. Eu sei. Eu vejo o que você tem feito, Eduardo. E talvez, pela primeira vez, eu veja você de verdade. Fez-se um silêncio leve. Só que ainda tenho medo. Medo de confiar e me machucar de novo. Medo de dar um passo e cair. Então vamos caminhar devagar, disse ele, sem pressa. Um dia de cada vez. Helena suspirou, olhando para o céu entre as folhas. Talvez seja isso mesmo. Recomeçar não é esquecer, é lembrar sem dor. É entender que o amor precisa de cuidado e que o cuidado é diário. Naquela noite, ela voltou para casa com os filhos e Eduardo ficou em casa, mas dessa vez, com a alma menos pesada. Dormiu, em paz. Nos dias seguintes, os gestos entre eles se tornaram ainda mais significativos. Helena ligava para contar como foi o dia. Eduardo, agora promovido no trabalho, saía mais cedo para buscar os filhos na escola e cozinhava com eles. As crianças pareciam mais leves, como se percebessem que algo estava sendo curado. Num sábado, Helena apareceu na casa de Eduardo com uma pequena mala. Vamos passar o fim de semana com você, disse, sorrindo. As crianças queriam, e eu também. Aquela noite foi a primeira em que dormiram sob o mesmo teto desde a separação. Dormiram em quartos diferentes. Mas era um marco. Domingo de manhã, enquanto ele fazia café, Helena apareceu na cozinha, de pijama e cabelo preso. Posso ajudar? Eduardo olhou para ela como se visse uma visão, mas apenas entregou-lhe uma xícara. Claro, prepararam o café juntos. Riram com os erros. Se tocaram com naturalidade. Quando as crianças desceram, encontraram os dois sentados à mesa, como antigamente. Só que nada era como antes. Era melhor, era mais consciente. Na semana seguinte, Helena o chamou para conversar, sozinha. Eduardo, eu estive pensando sobre tudo, sobre nós, sobre o futuro. Ele prendeu a respiração. Eu não posso prometer que nunca vou lembrar da traição, mas posso dizer que ela já não me define, e não define mais você. Helena, Sate, ela interrompeu. Me deixa terminar. Eu quero tentar de novo, mas do zero, sem pressa, sem atalhos. E com terapia de casal, porque a gente precisa de ajuda e de estrutura. Ele sorriu, com os olhos úmidos. Tudo o que você quiser, tudo o que precisar. Eu só quero você. E assim, recomeçaram. Com medos, com esperança, com amor reaprendido. Os vizinhos estranharam quando, 2 meses depois, Helena e as crianças voltaram para a antiga casa. Não houve festa, nem anúncio, mas as flores no jardim foram replantadas. E aos poucos, o som da vida voltou a habitar os cômodos antes vazios. Eduardo e Helena voltaram a dançar, não como antes, mas como se cada passo fosse uma escolha, um ato de fé. E assim, em meio aos fragmentos do que haviam sido, construíram algo novo, algo mais forte, mais verdadeiro e infinitamente mais precioso, porque agora sabiam: o amor, para durar, precisa ser cuidado todos os dias, e eles estavam prontos para isso.